Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa que eu, Karine... Meu nome é Marcos Mioso. Nós somos da Mais Mioso Distribuidora. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, fazer um bate-papo muito legal com você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando através das redes sociais, mais precisamente pelo Facebook. Um beijo no coração de vocês e desde já peço para vocês compartilhem a live com seu amigo, com seu parente, ou enfim, compartilhe a live nas suas redes sociais para que mais pessoas possam estar recebendo essas informações tão valiosas. Hoje a nossa live é sobre infravermelho longo, é uma tecnologia maravilhosa que, como muitas terapias naturais, vem para nos auxiliar, né, no dia a dia. E por que não dizer que também é um pedacinho da fonte da juventude, né? Então isso é muito legal. Bem-vindo cada uma de vocês que estão aqui. Conversem com a gente, interajam. Lembrando que você pode compartilhar, você pode também estar fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, tá? Nós temos um grupo que volta e meia, a gente tem informações bem legais para você sobre lançamentos, né? Somos distribuidores da famosa marca da Eco7, que é uma empresa fantástica e que quem é nosso cliente sabe da qualidade, da maravilha dos produtos que essa empresa tem para nos oferecer para nós. Para você que ainda não é cliente e tiver no teu coração, sentir aquele calor da vontade de saber o que a Eco7 trabalha, contate a gente, contate a Karine, contate o Marcos, e nós teremos o maior prazer e carinho em te atender. Exatamente, hoje a gente está aqui muito feliz, muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Gostaria que vocês escrevessem para nós se está bom o áudio, se está tudo belezinha. A gente teve alguns problemas técnicos na semana passada, que no início da live ela não foi, problemas na conexão da internet. Hoje, com certeza, Deus está abençoando, já que vai ser uma live maravilhosa. E desses, né, Karine, já mais de 5 anos que a gente tem de trabalho. Quase 6 anos. Quase 6 anos já de trabalho com essas terapias, com esse projeto da Eco7, levando qualidade de vida para muitas pessoas. A gente não pode ficar só com o conhecimento guardado, né? A gente, quando passa o nosso conhecimento, o pouquinho que a gente tem passa para as outras pessoas, com certeza isso vem em dobro para nós. E quando você adquire o conhecimento e você fala, o ouvido que está mais próximo da tua boca é o que mais vai ouvir, que é o teu. Então, muitas vezes, passando esse conhecimento para outras pessoas, aquele pouquinho de conhecimento, de experiência que você tem, que sabe uma história de vida, hoje até compartilhar, eu estava conversando com um colega lá de Belo Horizonte, tá? E ele me contou um pouquinho da história de vida dele. E assim, isso inspira muitas pessoas, e muita coisa que ele falou me inspirou. E a gente gosta muito de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias. E isso com certeza muda alguma coisa, muda na nossa vida. Então, eu peço para você, compartilhe a tua história, converse com as pessoas. Isso você pode, o teu problema de hoje pode ser, ou de ontem, pode ser inspiração para alguém. Tá? Então a gente está muito agradecido de poder estar aqui compartilhando com vocês um assunto que é muito importante, que é sobre a terapia do infravermelho longo, que é uma terapia que ela é necessária para o nosso organismo. Não é um superfly, se eu não usar ou se eu não tiver o infravermelho, não vai mudar nada na minha vida. Muito pelo contrário, você tem a necessidade. Mas Marcos, como é que eu sei o que se trata o infravermelho, o que é que funciona, o que ajuda? Né? Então justamente hoje, né, Karine, a gente está vindo aqui falar um pouquinho para vocês do que se trata esse infravermelho longo, o que a ausência dele na nossa saúde faz e o porquê que a gente deve ter o contato com o infravermelho. Né? Então, a gente quer agradecer, parabenizar cada um de vocês que estão aqui, tá? E compartilhe essa live com mais pessoas. E vamos para o assunto, né?
Exatamente. Nós temos uma pauta aqui para seguir, tudo ao vivo. Então, Karine, infravermelho longo, comente um pouquinho. Pois é, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que... Eu já ouvi pessoas pedindo, falando que eu não sei, eu acho que eu nunca usei esse infravermelho longo. E sendo uma terapia natural, ela está presente na natureza. Assim como o magnetismo, que ele está presente na terra. Ele é muito importante, ele está presente no sol. Imagina, é uma fonte de calor. O infravermelho é uma terapia de calor. Por que uma terapia de calor? Logo mais adiante, aí vocês vão estar entendendo o que quer dizer uma terapia de calor. Mas, gente, o que faz infravermelho no organismo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso corpo, ele é fantástico, vamos dizer assim, é uma grande indústria com vários departamentos. O que eu quero dizer? O infravermelho, ele vai ser muito importante para ajudar a regular a acidez no nosso corpo. Gente, isso é muito importante. O corpo, o organismo como um todo ácido, quando ele tem acidose, dá muita abertura para muitas doenças, imunidade baixa, problemas de osteoporose, pressão, gente, infinidade de coisas. E o pior de todas as doenças que a acidez no nosso corpo pode trazer é o câncer. Então, como é que isso acontece? Para vocês entenderem, o nosso corpo, ele tem o pH ideal que é entre 7,3 e 7,4. Quando acontece, por exemplo, assim, vamos pegar o sangue é 7,3, 7,4, que é o pH certo. Quando ele aumenta ou diminui essa acidez, ele tem um componente que vai lá no nosso corpo e vai avisar ele que está acidificando. Não, o sangue ele não pode, de jeito nenhum, ficar mais ácido. Então, o que acontece? O nosso corpo, para ajudar a regular, ele vai começar a tirar de outros lugares, de outras células, né, fluidos e substâncias para ajudar o sangue a se equilibrar. Só que com esse processo, ele acaba muitas vezes adoecendo outras células do nosso corpo sadias. É aí que entra a questão da acidez. Então vai ficando ácido, meio ácido a célula, né, Marcos? Exatamente. E complementando o sangue, na verdade, a gente muitas vezes vai no laboratório e faz o exame. Eu vou fazer o exame lá, um dos exames é o pH do sangue, tá? O pH do sangue vai ser difícil ele baixar de 7,3, 7,4. O pH do sangue ele não baixa disso. Por quê? Por causa desse efeito, que é um efeito tamponante. Ou seja, quando que você ingere muito ácido ou você acidifica demais o teu corpo, em nenhuma forma o sangue vai baixar o pH dele. Aí, para não acontecer isso, que é o que a Karine falou, vai lá nas células boas, nas células sadias, e tira o suprimento para pôr no sangue. Então, o que acontece? Para ele não baixar o pH do sangue, ele enfraquece outras partes do teu corpo, tá? E isso que você falou, Karine, a questão do sangue, ele vem muito da acidez, ele vem muito do que a gente ingere, do que a gente se alimenta, né? É basicamente disso. Então, a gente precisa criar uma consciência, antes de nós falar, daqui a pouco vocês vão se perguntar, mas o que o infravermelho longo tem a ver? Nós já vamos chegar aí. Por quê? Porque você tem que entender que o nosso organismo tem uma série de outras coisas que você precisa cuidar para poder ter uma qualidade de vida melhor e prevenir muito problema de saúde, né, Karine? Quer complementar? E como é que isso acontece, né? Acidificar o organismo. Quando o nosso organismo ele começa a entrar num pH alterado, porque começam a ter formações de algumas moléculas que a gente chama clusters, são aglomerados de moléculas. O que vai acontecer? Com o tempo, se você não tem uma forma de eliminar esses clusters do teu organismo, o que acontece? Vamos supor assim, pensa você come um pouco de tudo, é muito industrializado, a pessoa às vezes trabalha com veneno, com agroquímicos, com coisas assim, está sempre em contato com coisas que não são benéficas pro organismo. Então, o que acontece? Toda essa impureza, ela vai ficando no corpo. Então, isso vai se aglomerando com a água e vai formando moléculas grandes, né? Ali tem os radicais livres, ali tem
todo o lixo celular que a célula produz vai estar fazendo o quê? Vai estar aglomerando junto ali. Isso acontece entre uma célula e outra, várias células. Então, o que isso faz? Os clústeres ali no meio não deixa a célula se alimentar direito, por isso que acaba adoecendo. Ele não deixa ter o transporte de nutrientes para a célula. Então, ela acaba ficando doente. É aí que vem todos esses processos, infecções, inflamações, problemas de a pressão, enfim, vários problemas, o câncer, né? Das células que então se adoecem através desse processo. Como é que faz o infravermelho, Marcos? Isso que eu queria até, se vocês me permitem desenhar, fazer um desenho, até para a pessoa, para você que está assistindo, entender o que é esse cluster, o que é essa palavra estranha. Para vocês entenderem, vamos fazer um desenho bem simples aqui. Ó. Aqui é uma célula do nosso corpo. Aqui tem outra célula, tá? Porque as células, o nosso corpo é formado de pequenas células, né? E essas células, elas têm vários órgãos que supor que fosse nosso. Tem o coração, o rim, o fígado, ela também tem os órgãos. Quando a gente fala dos clusters, o que é isso? Aqui dentro, entre meio às células, tem a passagem de água, alimento, nutriente. E o que acontece? Com o passar do tempo, ele começa a criar esses clusters, o que é? São tipos, sujeiras. Tu imagina assim, ó, você limpa a tua casa todo dia. Aí você começa a limpar ela a cada 2 dias. Aí passa 15 dias para você, entre uma limpeza e outra. Como é que vai ficando a tua casa? Ela vai acumulando sujeira. E vai chegar um ponto, muitas vezes, que você só acumula e você não consegue mais fazer a limpeza dessa casa. Aí o que acontece? Você vai querer passar, tem coisa no meio do caminho. E aí a tua passagem, que era grande, começa a diminuir. No corpo é a mesma coisa. Esses clusters, o que eles começam a fazer? Começam a atrapalhar a passagem de água e nutrientes para as células. Aí começa a enfraquecer. E essa sujeira ela vai acumulando. E com o passar do tempo, ao redor desses clusters, começa a criar uma camada de gordura que vai fazendo com que ele fique mais fechado, mais forte, mais firme. Né? E isso entra a parte de você não conseguir mais eliminar essas toxinas. E aqui está tudo que é impureza que tem no organismo, são esses clusters, né? Por isso que a pessoa engorda também. Exato, vezes, né, exatamente. Então muitas vezes a pessoa tem tendência a engordar, por quê? Porque ela não consegue eliminar as toxinas, eliminar os radicais livres, as gorduras, tá? Porque a gordura fica ao redor desses clusters. Marcos, como é que o infravermelho ele entra nessa parte? Justamente o que acontece. Antes de ter a ação do infravermelho longo, a gente estava falando da acidez, que é muito importante quando a gente fala do câncer. Hoje, dos problemas que mais mata no mundo, não vamos falar da parte do coronavírus, vamos falar das doenças gerais. O câncer, o AVC, tá? Mas puxando a frente o câncer. Por que acontece o câncer? O câncer ele só desenvolve em meio ácido. Vocês nunca vão ver uma pessoa que tem assim, uma sangue de ferro ou que tem o pH do corpo muito bom, próximo a 7 ou 7,4, dá câncer. Só vai se desenvolver o câncer em quem tem o corpo ácido. Vamos pegar um exemplo. Alimentos, Marcos, que alimento que deixa o meu corpo ácido? Vamos pegar um dos alimentos, ou bebida, o refrigerante. Gente, o refrigerante, me perdoe quem trabalha com comércio que vende refrigerante. Mas assim, ó, as mídias estão aí para você pesquisar no YouTube. O Dr. Laí Ribeiro fala muito. Mas eu só tomo refrigerante no fim de semana. Então tu só está se matando no fim de semana. Quer me dizer que se eu tomar um copo de refri eu vou morrer? Não. Indiretamente não, indiretamente sim. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o sangue ele trabalha com pH de 7,4. Vamos usar o exemplo do ácido de bateria, que tem nos carros, nas baterias dos carros. O pH do ácido de bateria nas baterias é em torno de 1. Tá? O pH do sangue 7,4. Então tem uma grande diferença aí. Sabe quanto que é o pH do refrigerante? Pasmem, 2,5, 3, 3,75. 1,5, tem refrigerante com 1,5. É que nem você está tomando ácido de bateria. Tá?
Então assim, para você que toma muito refrigerante durante a semana, fim de semana, tu é muito propenso a ter câncer. Tá? Exatamente. Infelizmente, assim, ó, é ruim, daqui a pouco, assim, é um hábito muitas vezes que a gente tem, né? Eu, particularmente, e a Karine já faz mais de 4 anos que a gente realmente tirou o refrigerante da nossa vida, tá? Ah, tu nunca toma refri? Tomo. Vamos dizer assim, 3, 4 copos durante todo o ano, né? Então, a gente toma. Só que a cada copo de refrigerante que você ingere, você precisa tomar 32 copos de água boa, para poder equilibrar aquele 1 copo de refrigerante, equilibrar o pH. Você imagina assim, ó, quem toma bastante refri, tu acha que cada copo vai tomar 32 de água? É muito difícil. Tem pessoas que daqui a pouco teriam que tomar 10 litros, 15 litros de água. Então o que que acontece? Como você ingere ácido e você não consegue equilibrar, o teu corpo acaba tendo que equilibrar isso. De que forma? Justamente fazendo o quê? Tirando o alimento das células boas para poder não ter agravar um problema. Então, assim, ó, é uma questão cultural. Se vocês querem ajudar a prevenir o câncer, assim, ó, vão tirando aos pouquinhos o refri da vida de vocês, que isso vai com certeza melhorar quem tem gastrite, quem tem ansiedade, porque tudo isso aí ajuda para acalmar o sistema nervoso. Tá? Então, algumas dicas. Mas assim, ó, o infravermelho longo. Tá? Eu tenho os clusters no meu corpo, eu quero eliminar. Eu quero perder peso, eu quero melhorar minha gastrite, eu quero me sentir mais leve, eu quero eliminar meu líquido. Como é que eu faço? Entra a ação do infravermelho longo. Tá? O infravermelho longo, eu sempre costumo dizer assim, ó, que quando o Papai do Céu criou o Sol, o Sol ele foi criado com alguns raios, tá? Que são basicamente 3 raios. O raio ultravioleta, a luz do Sol e o calor do Sol. Tá? O raio ultravioleta, muitas pessoas você pode me dizer assim, mas o ultravioleta ele causa câncer. Não, de certa forma, se tu tiver muita incidência, vai te causar câncer. Mas ele tem outros fundamentos, Karine. Justamente o quê? Para matar bactérias, matar fungos, vírus. A gente não vê, mas quando incide o ultravioleta, ele começa a matar. Outro raio. Isso a gente pegando, digamos assim, tem o Sol e tem aquele raio de Sol. O ultravioleta ele compõe 3%. Ele é bem pouquinho, tem bem pouco. Tem a luz do Sol. A luz do Sol é em torno de 42%, que é aquilo que a gente consegue visualizar. Quando amanhece um dia... Amanheceu o dia, você enxerga porque a luz chegou. Essa faz parte, 42% do raio do Sol é luz. E 3% ultravioleta, então dá 45%. E os outros 55% o que é? Infravermelho. Olha que bacana, infravermelho longo. Aliás, infravermelho. Dentro desse infravermelho, a gente vai falar do infravermelho longo, tá? Que justamente é o que a gente precisa para o corpo. Por quê? Quando que o infravermelho longo do Sol, ele chega até esses clusters, o que eles vão fazer? O infravermelho longo vai começar a quebrar esse cluster. Supor que tu tem a sacola de lixo cheia. Tu começa a tirar um lixo, outro lixo, tu vai esvaziando tua sacola. Tá? E ela vai ficando menor. Então o que acontece? O infravermelho longo ele vai quebrar em pedacinhos e começa a fluir a água pelo corpo e aí começa a eliminar. Por onde que a gente elimina essas toxinas? Pela urina, pelo suor, pelas fezes, né? A gente nota muito, né, Karine? A questão quando a pessoa está usando o nosso colchão, que tem infravermelho longo, que depois a gente vai falar da parte da pastilha. A questão assim, ó, a pessoa nota já os primeiros dias já ir mais no banheiro, fazer xixi, a urina mais amarelada, com mais odor. Por que isso? Pela incidência do infravermelho, porque está começando a quebrar esses clusters, essa sujeira, e começa a eliminar. Então isso é muito importante. Tá. Mas por que o infravermelho longo, como é que ele age? Ou que horas, onde que eu pego? A gente falou do Sol. Qual que é o melhor horário que a gente precisa pegar Sol? Das 7 às 10 da manhã. Muita gente me diz assim, Marcos, mas eu ouvi falar que é do meio-dia. Por que não o do meio-dia e por que o da manhã? Muitos médicos,
Se alguém aqui já foi fazer teste já foi no médico, enfim, eles recomendam. Tu tem baixa de vitamina D, tem que pegar sol. As crianças tem que pegar sol. Idosos tem que pegar sol. Quem que nunca ouviu falar? A criança de fulano lá nasceu com um amarelão, então tem que deixar uns dias ali pegar sol, ou tem que fazer banho de luz de infravermelho. Justamente para fazer esse equilíbrio, né, Marcos? Exatamente. Então, vocês veem da importância do infravermelho longo, que é uma coisa assim que tem na natureza, que a gente precisa, né? E de uma forma ou de outra a gente sempre está em contato, né? Exatamente. Mas como é que esse infravermelho longo ele vai agir nessas impurezas? O infravermelho longo, das 7 às 10 da manhã, ele tem, a gente fala que é um comprimento de onda, que é medido em microns. Ele fica entre 4 a 14 microns, que é uma medida específica do infravermelho longo. Tá? Como é que ele age e por que a gente precisa pegar esse sol? A água do nosso corpo, ela tem essa frequência de 4 a 14 microns. Então, para vocês entenderem, de forma bem simples, aqui está o nosso corpo, a água do nosso corpo. E aqui a tomadinha, o plug, ele é o infravermelho longo. Então, das 7 às 10 da manhã, o infravermelho longo ele vai conseguir encaixar na água do nosso corpo, porque é da mesma frequência. E é nesse horário que aí o infravermelho longo consegue atingir esses clusters. Tá? Por que depois das 10 não é muito bom, ou não é ideal? Porque justamente você vai tentar encaixar o plug na tomada, não vai dar certo, não é o mesmo tamanho, certo? Então não vai ser benéfico, e muitas vezes vai ser até maléfico. Então das 7 às 10 da manhã. Aí eu pergunto, quantos de vocês, ou quantas horas nós conseguimos ficar no sol todos os dias? Ou melhor, quantas horas de sol você consegue pegar na semana, das 7 às 10 da manhã? Pessoal, a grande maioria das pessoas não consegue pegar esse sol. Muitas vezes estão saindo para ir para o trabalho, muitas vezes é fresquinho para quem é da região sul do Brasil. Tem pessoas aqui de outras regiões do país que é sempre quente, mas assim, muitas vezes tu sai cheio de casaco, e aí você está sempre meio que isolando o contato do sol. Você não vai ficar das 7 às 10 lá, sem camisa, com os braços abertos, pegando o infravermelho longo. Humanamente hoje é impossível fazer isso. E com isso vem a carência. A gente sente carência, o nosso corpo sente carência. Aí que a gente começa cada vez mais a acumular essas impurezas, né, no nosso organismo. Então a importância de pegar o sol nesse horário, justamente para ser melhor para o nosso organismo. Marcos, eu consigo ficar as 3, 4 horas ali no sol. Tá beleza? Eu consigo suprir 100% a necessidade? Infelizmente não, pessoal. Por mais que você fique das 7 às 10 todos os dias, o nosso organismo ele precisa de mais infravermelho longo, porque justamente por a gente ingerir alimentos muito ácidos, né? Ingerir muita impureza. Então, por mais, Karine, que você fique das 7 às 10 da manhã, mesmo assim tu não consegue suprir né? a carência. E sem falar que muitas vezes a gente sai com protetor solar. Já desde cedo a pessoa tem o hábito, e é um hábito bom também, porque ajuda a saúde, mas em contrapartida, nesses horários que a gente falou que seria o melhor horário do infravermelho, a pessoa vai estar bloqueando, né? Então vai ser bem complicado de você conseguir ter esse infravermelho longo. Mas o que acontece? O infravermelho hoje, ele é amplamente utilizado, né? Por várias formas, ele faz um trabalho muito interessante, que você vai pegar no mundo inteiro. Aí técnicas médicas as pessoas utilizam muito, né? Estéticas usam muito o infravermelho longo. Desde produtos que nem a EcoSet tem mais de 70 itens no portfólio, a grande maioria com infravermelho longo, né? Em acessórios, em colchões. Então isso é muito legal. E eu digo pra vocês assim, quem nunca utilizou um produto, tenho certeza que vai adorar, porque assim, problemas inflamatórios, ele ajuda a prevenir dores,
problemas assim, retenção de líquido. Por isso também dessa questão dos clusters, da formação de gordura que a gente explicou antes, é que ajuda também a melhorar a aparência da pele, problemas de celulite, enfim. Então são inúmeros benefícios que ele traz, né? Não se conhece, assim, muito pouca coisa de contraindicações do infravermelho, porque é uma terapia natural, né? Exatamente. Pessoal, eu queria ver quem está participando aí, o pessoal comenta, o pessoal está comentando aí, parabéns por vocês estarem aqui, gratidão também por estarem participando e estarem se disponibilizando a conhecer uma terapia que realmente a gente tem essa necessidade, né? E quando se fala de infravermelho, eu gostaria que vocês comentassem aqui quem já usa alguma coisa com infravermelho, usa a terapia do infravermelho. Comente para nós aqui no chat para a gente estar sabendo aí quem já está usufruindo dessa terapia. Então, assim, a parte da onde que surgiu o infravermelho, da onde que veio, né? Quanto tempo faz? A terapia do infravermelho longo, ela surgiu através dos japoneses. Inclusive no Japão, os países orientais, é o povo que mais tem longevidade e que menos tem problemas de saúde. Por quê? Porque são um povo que já há milênios eles já usam terapias complementares, terapias alternativas, que isso tudo a médio e longo prazo vai auxiliando, certo? E essa tecnologia ela veio para o Brasil em torno do ano de 2000 e pouco aí. Então não faz muitos anos que veio para o Brasil essa terapia, né? Ao contrário da terapia magnética, que já faz mais anos que veio, né? E como é que é a composição desse infravermelho longo? Porque o que acontece? Marcos, eu não consigo pegar sol, tá? Eu não tenho tempo de ficar ali pegando o sol. Tem como eu suprir essa necessidade? Tem, justamente o que o japonês fez. Ele já trouxe isso. Inclusive, gente, olha que bacana. O povo oriental, eles usam o infravermelho longo na tinta que eles pintam as casas. É uma loucura, mas tem por tudo, muita coisa que tem infravermelho, né? Exatamente, porque o que acontece? Como eles trabalham muito fechados, eles não têm tempo de pegar sol. Então eles já ficam, a própria tinta ela fica emanando o infravermelho. Olha que bacana isso. Então no Brasil ainda não existe isso na tinta, mas vai vir, não tenha dúvida, porque eu tenho certeza que, como vocês também querem ter uma longevidade, viver mais e viver bem, certo? Então hoje tem outras formas de você adquirir o infravermelho longo. Então o infravermelho longo que a gente trabalha, ele é uma pastilha. Ele é uma pastilha branca que ele é formado basicamente de três metais, tá? Alumínio, platina e titânio. Esses três materiais separados não têm fundamento nenhum, assim, para o corpo humano. Mas quando eles são unidos, eles são fundidos a 1000 graus. E ele forma, então, dá origem ao infravermelho longo, que tem 4 a 14 micros, que é a mesma coisa do Sol, certo? Por que ele foi criado? Justamente para suprir essa carência. Então, eu não pego o sol, eu vou ter que suprir de alguma forma, né, Karine? Exatamente. Então foi criada essa pastilha. Onde é que eu uso essa pastilha? Tu usa essa pastilha. Hoje a gente tem sandálias magnéticas, que a gente fala magnética, mas tem o infravermelho longo, palmilhas, pulseiras, né? Linha de vestuário, linha de legging. Enfim. Tenho certeza que tem várias pessoas aqui que usam a legging com infravermelho longo, que tem assim, resultados impressionantes na questão da pele do corpo, né, elasticidade, na parte de dor, né, Karine? Varizes, varicoses, né? Exato. Parte circulatória, redução também é de medidas, né, mas isso já pega a parte dos benefícios, então. Mas assim, falando do infravermelho longo, na pastilha ele é mais potencializado, ou seja, lembra que eu falei antes que por mais que você pegue o sol das 7 às 10 da manhã, ainda ele não é suficiente, ou seja, precisaria, digamos assim, 8 horas no mínimo por dia de infravermelho longo. Então o que acontece? Quando você usa uma pastilha de infra, ele vai estar, além de estar mais próximo do teu corpo, por exemplo, quando você usa o colchão com infra, você vai deitar no colchão e o infravermelho longo vai estar aqui, vai estar praticamente encostado no teu corpo. E você vai passar 6 a 8 horas em cima daquele infravermelho longo. Então, ao contrário de você ficar 3 horas no sol, você vai dormir você precisa dormir. Então você vai dormir
em cima do infravermelho e ele vai estar agindo. Então, supor assim, a cada 6 horas que você fica no sol, você usando 2 horas do infravermelho longo, na pastilha ele equivale a 6 horas de sol. Então ele é muito mais potencializado, entende? Então daqui a pouco, uma noite que você dorme sobre o infravermelho equivale a uma semana de sol. Olha que bacana isso. E tu imagina para o teu organismo todos esses clusters, essas impurezas aqui. O que acontece? Ele começa a eliminar. Pelo suor, né? Pela urina. Exato. Isso é bem interessante, a questão do suor, de eliminar, principalmente, até metais pesados ajuda a eliminar, e não sobrecarrega os rins, porque vai estar eliminando de outras formas através do suor. Então, veja que sistema bem legal, né? Eu digo, Deus iluminou os chineses quando eles criaram essa tecnologia, porque vem muito ao encontro, né, a fazer essa parte de quando falta alguma coisa, o nosso organismo está ajudando a suprir. Então, hoje se fala muito em imunidade, a questão da vitamina D, o infravermelho longo, ele ajuda a fixar no organismo, porque muitas vezes a gente come muitos alimentos e se a gente não tem um mecanismo que ajude o nosso organismo a fixar a vitamina D, ela vai, muito dessa vitamina vai embora, né? E olha que hoje está comprovado que a vitamina D ela auxilia, né, para combater até o coronavírus, né, que é uma infecção por vírus, né? Exatamente. Então já tem inclusive estudos, daqui a pouco ele não é tão divulgado, mas assim já está quase que comprovado que as pessoas que vieram a óbito ou que sofrem com o coronavírus têm baixa vitamina D no organismo. Tá? E justamente a vitamina D ela vem dos alimentos, só que se você não pegar o infravermelho, não vai fixar, ela entra e sai. E quando você usa o infravermelho longo, ele retém em torno de 40% a 60% mais no teu organismo. Justamente porque as crianças têm que tomar sol para reter a vitamina D. Nós também. A gente costuma dizer que nós somos eternas crianças, né? Quando fala nessa parte. Entende? Então, a grande importância da gente tomar e fortalecer essa vitamina D. Karine, só compartilhar aqui, eu quero parabenizar a todos que estão participando aqui do nosso chat, tá? Abraços. Que coisa boa. Várias pessoas aqui, o Roberto, o Márcio, o Itamar, o William, Maria de Fátima, o Rafael. Aqui a Maria de Fátima perguntou, tá? Tem para criança com infra? O infravermelho, no caso, tu diz, a tua pergunta seria algum produto específico para criança ou não? Só mais essa questão. Para criança, por exemplo, assim, Marcos, tem contraindicação o infravermelho longo? Não tem nenhuma contraindicação. Tá? Eu tenho tal problema, posso usar? Pode usar, deve inclusive. Tá? Não tem nenhuma contraindicação. Então, por exemplo, nosso nenê, o Miguel Arthur, está com 2 aninhos, tá? Ele, desde que nasceu, ele usa o infravermelho longo, tá? Ele usa no colchão dele. Inclusive, a gente tem, assim, o exemplo dele, né, Karine? Exato. Para a questão da imunidade. Ele, nesses 2 anos, aqui é uma região que troca muita temperatura, então a gente não teve nenhuma incidência de deu gripe nele, ou... Gripe forte, uma coisa assim, né? Alguns resfriadinhos. Assim, rápido, se curava mais rápido, né? Exatamente. Importante também, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, ainda hoje alguma que outra pergunta. Mas que nem a gestante, me disseram que gestante não pode usar magnetismo infravermelho. Eu usei a minha gravidez inteira, o colchão, porque nós tinha, né, e todos os produtos. E, gente, eu não tive infecção, não tive nada. Durante os 9 meses da gravidez foi maravilhoso, assim. Então, questão da imunidade, que dizem que gestante tem imunidade baixa, imunidade fraca. Então, para mim, eu tenho certeza que foi eu ter tido essa possibilidade de estar utilizando produtos que auxiliaram o meu organismo nessa fase tão delicada e tão bonita que a mulher passa, né? Então, foi maravilhoso. E vai ser, né? Sempre vai ser. Porque eu acho que o maior dom que a gente tem é o dom da vida. E é a nossa maior, vamos dizer assim, nossa maior tesouro. Então a gente tem que cuidar, tem que zelar pelo ser bem, né? Não só pela gente, mas pelas pessoas que a gente convive, pelos amigos, pela família, pelos filhos, né? Quem tem filho sabe como é que é.
E é muito gratificante, né, Marcos? Exatamente. E quando a gente fala a questão assim, muitas pessoas têm aquela vontade de ajudar outras pessoas, né? Eu acho que a gente vem para a Terra com um propósito. E o propósito é servir, é você auxiliar outras pessoas. Mas eu penso assim, ó, e faço uma reflexão. Para você ajudar alguém, você precisa estar bem, certo? Muitas vezes a gente se preocupa, eu vejo que assim, pega nossos pais principalmente, quem tem a bênção de ter os pais vivos ainda, pega o pai e a mãe assim, eles são muito preocupados, pode ter 50 anos de idade, eles ainda estão preocupados, meu Deus, meu filho, né, minha filha. Mas assim, ó, tu tem que estar com a tua saúde boa para tu poder ajudar outra pessoa. E quando a gente vai na casa da pessoa e fala do infravermelho longo, do magnetismo, da terapia quântica, da massagem, da ortopedia, enfim, a gente, tudo por trás disso tem estudos que comprovam que isso é benéfico para a saúde. Tanto é que a gente tem N clientes, pessoas que estão inclusive aqui assistindo hoje, que usam os vários produtos que a gente oferece com as terapias, com a base infravermelho, magnetismo. E assim, ó, tem uma melhora muito significativa, né, Karine? Claro. Pessoas assim, por exemplo, Marcos, podia fazer essa pergunta, mas assim, o infravermelho longo da EcoSet é igual o que vocês trabalham, é igual dos que existem aí no mercado? Muitas vezes essa informação tu não consegue a fundo, tá? Mas isso eu vou abrir para vocês hoje. O que acontece? Tem alguns diferenciais. Tem fabricantes muito bons no mercado, mas tem inclusive os que não são. Todo ramo é assim. Questão do infravermelho longo, o nosso ele é 100% metal, inclusive ele tem partículas de prata no nosso infravermelho, que ele ajuda a neutralizar as bactérias, certo? Então ele é 100% metal. Tem alguns fabricantes que acabam colocando plástico na composição. Então aonde ele te faria próximo a 100% o benefício, ele vai te fazer metade do benefício, né? O quanto maior a porcentagem plástica, menos o benefício. Para a indústria o que é bom? É menos custo. Mas para o cliente fica mais custoso, porque você investiu no teu produto e você não vai ter o 100% do benefício. Tá? E quando a gente leva para a pessoa as terapias da EcoSet, os produtos da EcoSet, é que são certificados que eles realmente funcionam. E é muito transparente. Então a gente tem muito orgulho em estar aqui falando para vocês hoje, botando a nossa imagem, falando, né? Justamente porque realmente as pessoas têm um benefício. Eu estava vendo aqui, ó, comentário da Natália, colchão excelente, super recomendo. Parabéns, Natália, faz em torno de uma semana já que se presentearam, investiram na saúde e tenho certeza que está sendo maravilhoso, né? A Mariângela, boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos, tá? Então, assim, o que a gente busca conscientizar você que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente. Levem esse conhecimento para as pessoas, tá? Isso é uma questão da necessidade do nosso corpo. É só quem usa essas terapias que sabe falar, né, Karine? Claro, que sente na pele, entende? Então a gente vem aqui conscientizar que você invista na tua saúde. Que com certeza, hoje a gente infelizmente vê os hospitais cheios, tá? Muitas pessoas vão para o hospital por qualquer outro problema e pegam um coronavírus lá dentro do hospital. Tá? Como é que você não vai querer pegar lá? É só não querer ir. E como é que você não vai? É você investir na tua prevenção. Muitas vezes as pessoas acham caro investir na prevenção. Investir num colchão, numa leg, num chinelo, que seja, né? Mas quando cai no hospital, o que pra ti era caro se torna barato. Porque às vezes pra tu viver, tu tem que tirar da onde tu não tem. Então muitas vezes aquela reserva que tu deixa para a saúde, não deixa só para quando você cai no hospital. Você usa ela para investir na tua saúde, na prevenção, tá? Cuidar desde assim a alimentação, realmente, né? Começa a diminuir o refri, ingerir menos açúcar, né? Muito importante do açúcar. O açúcar há 400, mais ou menos 400 anos atrás que se descobriu o açúcar. Então até então eles viviam sem açúcar. Quer dizer o quê? O nosso corpo ele não precisa de açúcar, a gente ingerir açúcar. Ele já tem os mecanismos que ele consegue suprir. Mas como a cultura veio
veio vindo e a gente veio... Evoluindo, né? A gente já nasceu, na minha época já tinha açúcar. Né? A gente comia de colherinha ainda escondido do pai e mãe. E hoje tem muita diabetes, muito esses problemas de hipertensão, porque a gente ingere muito açúcar, que não, sem necessidade. Então, Marcos, é só usar o infravermelho longo, eu tô salvo na minha vida? Não, infelizmente não. Vai ser uma parcela, isso vai te ajudar, tá? Se você já usa, parabéns, você já está evitando, né? Se for 5, 10, 20%, já está evitando. Se você não usa ainda, gente, se conscientiza, começa a usar. Eu sempre costumo dizer assim, Marcos, eu posso te fazer uma pergunta, ter algumas dúvidas? Karine, posso entrar em contato com vocês? Entre em contato com nós. A gente com o maior carinho e gratidão vai estar... Marcos, eu tenho tal problema de saúde. O infravermelho longo vai me ajudar ou não? Tia, se vai te ajudar, a gente vai dizer, vai te ajudar, senão não. Entende? Mas assim, busquem criar essa cultura de prevenção. Tirem da cabeça que tudo é caro, tá? O caro é aquilo que tu investe e tu nunca mais usa. Agora, uma coisa que tu vai usar todo dia e vai te fazer bem, é fantástico. E você não tem como tu falar em se ajudar, em investir em prevenção, sem falar que que a gente sempre está falando em todas as lives e fala por aí também, sempre quando a gente conversa com as pessoas, é você se cuidar, você tomar água, você fazer exercício físico, cuidar o mental, o espiritual, porque isso muitas vezes ajuda a pessoa a adoecer. É o que tu tem dentro da tua cabeça, né? É a nossa mente. E a nossa mente tem mente, então cuidado. Cuidado com o teu pensamento para você não adoecer. Porque nem a gente falou, cair num hospital às vezes sai muito caro. E hoje, com a situação que tá, a gente tem que prezar ao máximo a saúde, né? Que nem eu falei antes, por nós, pelas pessoas, pelas nossas famílias que nos querem bem, que, né, os amigos, enfim, que querem ver a gente bem. E também porque ali fora a gente tem que ter um pouquinho de solidariedade também. Por que não falar, né, dos profissionais da saúde? A gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais que estão na linha de frente aí dessa pandemia, né? E tem cada dia mata um leão. Então, nosso abraço, né? Nosso carinho a eles também. E dizer para vocês que vocês também são muito queridos, que a gente tem um carinho enorme pelas pessoas, né? Sempre a gente leva, quando a gente conversa, a gente leva isso para as pessoas. Que eu acho que você tem que, não só... A vida da gente, tipo assim, que nem distribuidor, não é só venda, é levar a coisa boa, é você, de repente, chegar na casa da pessoa, falar alguma coisa que vai ajudar, que vai tocar o coração dela e que vai estar salvando alguma coisa para ela, vai estar ajudando, de repente é uma palavra que ela precisava naquele dia, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, por tudo que a gente tem hoje, que a Eco7 nos possibilita, que a gente consegue estar cada vez mais ajudando as pessoas, né? E a gente fica até, eu peço desculpa, a gente fica aqui emocionado porque a gente, nesses mais de 5 anos, a gente vai descobrindo o propósito da gente. Eu sempre costumo dizer que às vezes é aquela coisa que grita dentro de ti, que as pessoas às vezes dizem assim, mas eu não gosto de lidar com gente, eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Aí que tu se engana, querido. Tu é pessoa, tu sempre vai lidar com pessoa. Porque se tu tem um animal e tu vai levar no veterinário, não é um pinguim que vai atender o teu cachorrinho, é uma pessoa. Então quando você começa a criar dentro de ti o amor pelas pessoas e tu fazer as coisas sem esperar nada em troca, só tu fazer de coração mesmo, aí tu começa a encontrar o teu propósito. Então assim, a gente é muito grato por todas as pessoas que passaram na nossa vida e passam todos os dias. E que vão passar, né? Porque eu tenho certeza que Deus escreve isso no livro da vida, né? E assim a gente fica numa felicidade imensa de estar aqui podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês, um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu. Tem muito para adquirir, muito para aprender. A pessoa pode ter 90 anos de idade, 100 anos de idade, está aprendendo. Porque todo dia o mundo muda. Né? E a gente muitas vezes precisa se adaptar, tomar algumas iniciativas. Então, com muita gratidão que a gente está aqui hoje. E Karine, para fazer um fechamento assim, quais mais são os benefícios específicos assim com o infravermelho longo, ele auxilia na vida das pessoas? Principalmente assim, diminui processos inflamatórios, ajuda a melhorar, por exemplo, um pós-cirúrgico, né, algum corte, a pessoa melhora mais rápido, retenção de líquido ajuda,
também a eliminar, né, que nem a gente comentou antes, as impurezas, a celulite, ajuda a tratar a celulite, é muito importante, né, a fixação da vitamina D no corpo. Então, nossa, se vai passar aqui, eu acho que mais 2 horas falando, se eu falar de todos os benefícios, porque é muita coisa. E realmente a gente sente desde a disposição, a imunidade, então são vários benefícios, né. É tudo muito bom e que é comprovado, né. Exato. Então até outro celular aqui acabou a bateria. Tem um outro comentário, deixa eu chegar mais pertinho. Que aqui é tudo improvisado. Olha só. A Vanessa Rodrigues. Nós estamos sempre arrasando. Obrigado, Vanessa, Itamar, Mioso, Mano Velho. Ó. Nós usamos os produtos com infravermelho e a diferença é significativa. O sono é muito melhor e no dia a dia ajudam muito mesmo, né? Então essas terapias ajudam muito mesmo. Realmente são depoimentos de pessoas que realmente utilizam, né? Parabéns pelas informações relevantes. Muito obrigado, Itamar. A gente que agradece ter tido a oportunidade de poder estar sendo parte da vida de vocês, da tua família. Hoje a família do Itamar, todos usam, né, Eco7, todos usam os produtos, e tenho certeza que, como o depoimento dele aqui, várias pessoas que estão aqui assistindo usam e tem depoimentos lindos, assim, ó, de muito resultado que teve com essa terapia. Então a gente fica muito agradecido, a gente quer fazer um convite para quem não estiver no nosso grupo VIP do WhatsApp, né, tem o nosso contato aqui no Face, manda mensagem, entra participar desse nosso grupo VIP, que lá a gente sempre coloca informações relevantes, novidades, né, lançamentos. Quem nos acompanha também nas redes sociais, né, Karine? Exatamente, no Instagram, né, Facebook, a gente tem várias formas de poder estar mais próximo, apesar de estar longe fisicamente, mas estar mais próximo espiritualmente. Então a gente quer, com certeza, nas próximas lives, trazer mais informações para vocês. A gente sempre busca uma excelência naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, assim, por que eu vou investir com o Marcos e a Karine no meu colchão, no meu acessório? Tem que ter um diferencial. Eu acho que esse conhecimento que a gente tem, a gente sempre busca passar para a pessoa, porque vender qualquer um vende. Agora eu digo assim, tu tá disponível a hora que você tem alguma dúvida, que o cliente precisa, né? Então, esse é um diferencial, a gente sempre busca estar perto, né? Enfim. E também, se você ainda hoje não usa o infravermelho longo, entre em contato conosco, né? Tire suas dúvidas, a gente com certeza vai estar sempre disposto a auxiliar vocês. E aproveitando também, né, Marcos, mandem sugestões de lives, de algum tema que vocês acham interessante também, que a gente possa estar abordando dentro desse mundo aí de saúde, enfim, que a gente possa trazer até alguém para falar, outros profissionais, né, outras pessoas, distribuidores, enfim, para estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento, aprendizado, porque quem aprende, que nem o Marcos falou antes, né, a gente às vezes ensina e aprende também. E quem reparte sempre fica com a melhor parte. Então, acredito muito que a gente pode, cada sequência de live tá ajudando vocês em alguma coisa, né? Em contribuir com uma coisa na saúde, na vida de vocês, enfim. A gente tá aberto a sugestões, né? Mandem no WhatsApp, no privado, aqui no Facebook, também lá pelo Instagram, enfim, que a gente vai ter o maior carinho de atender vocês também. Exatamente. E assim, até uma dica para vocês, se vocês viram, a gente vai tomando água, né? Muito importante, gente, porque não adianta muitas vezes a pessoa simplesmente, eu vou usar o infravermelho longo para mim poder eliminar meus radicais livres, eliminar as toxinas, eliminar minha gordura. Se você não tomar água, a água é o fluido que vai pôr para fora essa impureza. Então vale muito a pena frisar, porque você precisa usar o infravermelho longo, pegar sol. Marcos, eu já uso colchão com as terapias, não preciso pegar sol? Precisa também. Se você conseguir pegar sol além de usar as terapias, melhor ainda. É um complemento, né? É um complemento, na verdade, uma coisa todas essas terapias aqui que a gente trabalha é bastante preventiva. E vai estar auxiliando, por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento de saúde, um tratamento de câncer.
Tipo assim, não é uma coisa que previne, que ajuda a tratar. É um a mais, vamos dizer assim, algo a mais que vai estar até agregando na tua saúde, né? Então é uma coisa a mais que a gente pode fazer por as pessoas, por vocês, né? Exatamente. E assim, ó, compartilha essa live. Vocês conhecem alguém que tem algum problema de saúde, alguma coisa que vocês acham, não, até pelo conhecimento, não só se a pessoa tem problema, mas compartilhem, é um conhecimento a mais para essas pessoas. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que qualquer hora dessas vão estar aqui fazendo uma live conosco, porque eu sei que tem muita coisa aí para compartilhar com as pessoas. Mas, queridos, estamos chegando aí no final da nossa live, né, quase 1 hora. Notei que estava dando algumas travadinhas, a gente pede desculpas, mas acredito que hoje a gente conseguiu passar, né, Karine? Passamos o recado. A nossa mensagem, né, que nós tínhamos no coração. E agradecer, parabenizar cada um de vocês que deixou de fazer outras coisas para estar aqui conosco. Tá? Parabéns e gratidão por estarem doando esse tempo em aprender e em se melhorar. Se vocês aprender ou pegar uma coisinha que já ajude vocês no amanhã, a gente já fica muito grato, muito gratificado, né? A Cida Sol, o Anildo Xavier, né? Marcos, Karine, deixa eu ver aqui. O casal tão jovem, pela saúde das pessoas, que Deus abençoe, amém, amém, que Deus abençoe todos vocês também, né? A Maria de Fátima compartilhou com nós, a minha neta se encantou, te escutou falando da água e correu para beber água. Ótimo! Olha, que alegria ouvir isso. Já que estamos alegria. Despertando consciência, né, gente? Que coisa mais boa. E qualquer dia, né, mais pra frente, a gente vai estar fazendo outras lives sobre vários assuntos, desde a água. Nossa, tem tanto assunto para falar. Você pega a vitamina D, você pega, né? Então, eu digo, a gente pode estar trazendo muita gente aqui também, compartilhar com nós informações, para vocês estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo aí, né? Isso. Novidades, enfim. E deixar muito obrigado, uma gratidão enorme por cada um que participou aqui com nós, vocês são especiais. Uma ótima e linda semana para todos nós, que seja abençoada por Deus e que vocês possam estar também levando, sempre sendo luz na vida das outras pessoas, né? Então, da minha parte, eu quero deixar um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima live. Com certeza, gratidão a todos. Um beijo no coração de cada um, tá, por estar aqui, parabéns e até a próxima. A gente fica muito agradecido e que Deus nos abençoe com uma semana maravilhosa, de muita saúde, muita paz, muita prosperidade, né, e que a gente não peça só saúde, não peça só financeiro, só dinheiro para Deus, que a gente peça sabedoria, né? Sabedoria e discernimento. Quando você tem sabedoria, você vai estar com certeza escolhendo o melhor caminho para ti. E assim, buscar, olhar para dentro de si e buscar o teu propósito de vida. Tá? Muitas vezes Deus tem aquela mensagem forte para ti, ou às vezes tu está conversando com uma pessoa e vem aquela coisa na cabeça, às vezes Deus está te usando para falar algo para aquela pessoa. Então busca sentir o teu coração, o teu íntimo. Tá? Porque Deus, dentro de Deus tem eu. Então, você é especial para Deus. Gratidão, beijo a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. E lembrando, tá? Toma água. Vamos tomar água?